Olá, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo do dia de hoje da educação da vida. Por favor, queiram assumir a posição de oração para ouvirmos esta linda oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu. E estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos, semeados em meu subconsciente, estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento, eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora, sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Eu renasci agora, compreendi realisticamente que sou filho de Deus. Desfizeram-se todas as amarras com que eu prendi a mim mesmo e torno-me agora totalmente livre. Compreendendo que sou totalmente livre e que tenho recebido de Deus força capaz de superar quaisquer dificuldades, perdi o hábito de vacilar diante das dificuldades. Eu, como filho de Deus, tenho recebido de Deus a sabedoria infinita, razão pela qual saberei captar o momento mais oportuno para agir. No momento mais adequado, executarei sem vacilar, decididamente, da maneira mais apropriada, aquilo que for mais importante para o momento. Por isso, aquilo que executo concretiza-se infalivelmente e dá ótimos resultados. Eu renasci agora, sou filho de Deus. Deus está sempre comigo e me protege a todo instante. Neste momento, está jorrando do meu interior a nova força vital, está nascendo nova coragem e consigo enfrentar todas as circunstâncias com interesse e alegria. Ó, ano da melhora de todas as coisas, ano da realização de todas as aspirações. Ó, como sou feliz! Agradeço a Deus por me dar esta convicção. Muito obrigado. Do livro A Verdade em Orações, Sutra Sagrada Verdade em Orações, volume 1, página 59. Esta é a 34ª impressão. Muito obrigada. Olá, estamos então aqui para estudar mais um pouco desta maravilhosa, dessa ímpar educação da vida. Para as pessoas que estão chegando a Seiichi Onoye, que estão assistindo pela primeira vez algum conteúdo da Seiichi Onoye, gostaria de dizer que a Seiichi Onoye é um ensinamento do homem filho de Deus, o ensinamento da imagem verdadeira, do ser espiritual, dotado de infinita capacidade. É muito maravilhoso, é muito libertador a gente ouvir isso, não é?
São palavras do mestre Masaharu Taniguchi. Somos originariamente seres espirituais, criados à imagem e semelhança de Deus. Com essa introdução, nós compreendemos que nós somos seres imortais, porque o espírito é imortal. Não é? A nossa vida se manifesta aqui na Terra justamente para manifestar a toda a potencialidade infinita que, como filhos de Deus, nós possuímos. E um dia, o nosso espírito, ele ansiou, né, no mundo espiritual, se projetar aqui, se expressar aqui na Terra, para poder estudar na escola da vida, para aprender muito mais conteúdos sobre o amor, a sabedoria, a vida, a provisão, a alegria, a harmonia, que são as virtudes de Deus. E o nosso espírito ansiou profundamente. E Deus nos deu o sinal verde. Deus nos deixou fazer isso. Os antepassados nos abençoaram e os nossos pais, os nossos queridos pais, nos deram o sinal verde. Eles permitiram a nossa chegada e contribuíram, inclusive, para a nossa vestimenta corporal, né? Porque somos seres espirituais. Então, precisávamos deste corpinho para nos manifestarmos aqui na Terra. Tudo isso para expressar Deus. Tudo isso porque a Terra tem todas as condições para um engrandecimento cada vez maior e a expressão cada vez maior da nossa imagem verdadeira. E o nosso tema, ele é muito importante. O nosso tema, a importância da vida e da morte. Vida e morte. Parece que são dois paradoxos, mas se nós acabamos de estudar, né, que nós somos seres espirituais, somos espíritos, nós podemos dizer, a Seiichi Noye quem diz, que nós somos inascíveis. Na verdade, a gente não nasce, a gente se expressa provisoriamente, se ingressa na escola da vida, estuda todo esse conteúdo, se aprimora cada vez mais e quando a gente se diploma, a gente retorna para o verdadeiro pai e a verdadeira mãe, que é Deus. A gente retorna para onde a gente veio, né? De onde a gente veio. É como se fosse um filho aqui na Terra que fosse estudar em outro país. Quando ele se diploma, ele volta para a casa dos pais. Só que nós estamos falando do nosso espírito. Nós precisamos, assim, compreender profundamente que a vida não morre. A vida se expressa temporariamente aqui no mundo terreno. Temporariamente, no mundo terreno. E depois, quando se diploma, retorna. Nesse momento, essa vida deveria merecer muitas felicitações, né? Porque está diplomada. Então, é para que nós tenhamos essa conscientização dessa vida que não morre, dessa vida perene, e de que precisamos fazer uma separação, uma distinção do que existe, o que está manifestado, né? O que existe, a vida imortal, a vida perene e eterna, não é? E o que se projeta e o que morre, na verdade, é o ser material, é o corpo carnal. E o mestre diz, não façais da morte do corpo a morte do homem, em absoluto, porque a essência do homem é vida, jamais conhece a morte. Então, embasado nessas palavras, nós iniciamos aqui o nosso estudo. Eu anotei aqui alguma coisa que eu julguei bastante interessante, né? Então, retornamos para a casa do nosso verdadeiro pai e nossa verdadeira mãe. Agora, vamos aqui ao nosso conteúdo bibliográfico. Reflexões sobre a vida. É o livro do professor Seiichi Taniguchi. É o mestre Seiichi Taniguchi. Aqui na página 207, ele inicia falando sobre a preciosidade da vida. A preciosidade da vida. Vamos observar.
Clama-se muito pelo respeito à vida, mas para saber verdadeiramente o valor da vida, é preciso criar uma vida. É preciso criar uma vida. Se as pessoas apenas realizam atos que matam a vida, por mais que se diga para respeitarem, isso será muito difícil. Então vamos entender o que o mestre Seiji Taniguchi quis nos dizer aqui. É preciso criar uma vida. Quando nós nos respeitamos, quando nós respeitamos o nosso próximo, quando respeitamos a natureza em toda a sua forma de expressão, animais, vegetais, minerais, né? O que a gente está fazendo? A gente está criando uma vida. Porque quando a gente tem respeito, atrás do respeito vem o amor, atrás do respeito vem a reverência, atrás do respeito vem o entendimento de que eu e aquele ser, seja animado ou inanimado, é um comigo, porque somos todos criações de Deus. Então, criar uma vida é amar, é envolver, é zelar, é cuidar, é tornar-se um com a outra vida, em qualquer expressão. Nós, da Seiichi Noye, aprendemos a nos extasiar, a ficarmos assim maravilhados com as coisas mais simples. Quantas vezes a gente olha assim um concreto, tem uma brecha naquele concreto e sai uma florzinha pequenininha, mas a gente olha, uma cor linda, o pistilo, as pétalas saindo de um concreto. Vejam, isso é vida. E quando a gente olha, a gente fica assim, que coisa mais linda, é porque a minha vida está criando a outra vida, está amando a outra vida, está vivificando a outra vida, não é? Agora ele diz assim, e como matamos uma vida? Porque depois ele disse, as pessoas realizam atos que não sejam de acordo para criar a vida, como é que se mata a vida? Quando desrespeitamos, quando desconhecemos e encobrimos a nossa própria natureza divina. Porque se eu não souber que eu sou filha de Deus, eu não vou conseguir ver essa projeção nas outras pessoas e na natureza como um todo, né? Então, quando nós desrespeitamos, quando desconhecemos a nossa essência divina, que é una com Deus, nós banalizamos, nós matamos a vida. Então, é importante sabermos, com esse tema, a importância da vida e da morte, compreender que enquanto nos manifestamos aqui, no dia que nascemos até o dia que partimos, a nossa missão é expressar Deus. Não nascemos para ficar pensando em adquirir muitas coisas, muitos bens materiais, eles serão consequência, porque Deus é provisão infinita. E quem vai aprendendo assim, como nós na Seiichi Noye, vamos tendo assim a felicidade de obter tudo que a gente necessita sem apego, sem sofrimento. Mais um pedacinho. Na primeira declaração iluminadora da Seiichi Noye consta, declaramos transcender todo o sectarismo religioso e reverenciando a vida, viver em fiel obediência à lei da vida. E a lei da vida que faz crescer e viver é Deus, é o amor, né? Mais um pedacinho aqui. Que agora o mestre vai contar, o mestre Seiji Taniguchi, ele está nos contando sobre o que aconteceu uma vez no jardim da sua casa. Ele disse que pássaros vinham diariamente ali no seu jardim. E eles começaram então a alimentá-los com alpiste, eles esparramavam, punham numa caixinha e eles vinham comer todos os dias, né? E um dia ele encontrou um pardalzinho caído na terra. Ele recolheu esse pardalzinho e começou a dar comida, ele começou a esmigalhar o alpiste, né, para ele poder se alimentar, que ele estava fraquinho. E ele comia e dormia na palma da minha mão. O professor fala, né? Ele comia e dormia na palma da minha mão. Imagine um serzinho pequenininho, dotado de vida, de sentimentos, né? Porque ele sente na palma da mão, dormindo, comendo e dormindo na palma da mão do professor. Então ele diz assim, chegando a este ponto, sentimos quão gracioso ele é. Percebemos que mesmo um filhote de pardal tem sentimentos e nos emocionamos com esse mistério da vida. Então é isso que
o mestre quer nos mostrar aqui. Quando nós vivenciamos o amor, a preciosidade da vida em todas as suas formas de manifestação, nós não conseguimos judiar de nenhum animal, não conseguimos judiar muito menos de uma pessoa, de outro ser humano, um irmão, não é? E o professor, ele disse que sentiu que a vida dele e do passarinho era uma só vida, não é? É maravilhoso isso, é a sensibilidade, né? Quanto mais as pessoas vão assim se elevando, como o professor Seicho, mais sensíveis vão ficando para as coisas mais simples da vida, que são as coisas mais naturais. E a vida é realmente preciosa, e essa preciosidade não é em absoluto algo conceitual, né? Mas substancial. Quando protegemos essa vida, conseguimos cumprir a vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Aquele que deseja conquistar sozinho a felicidade, ferindo, abortando, matando, fazendo sofrer ou rejeitando o filho do homem, olha a palavra que o professor encontrou aqui para dizer, é um desavergonhado que quer obter graças divinas rebelando-se contra Deus. É uma pessoa que está maculando a sua própria natureza divina e ofendendo a Deus. Então, é para isso que nós nascemos, para expressar Deus. Quando nós entendermos isso, dessa forma que o professor está colocando, a gente não vai conseguir fazer nada que contrarie a vontade de Deus. Né? É simples assim. Bom, vamos mais um pedacinho. O professor diz assim, a Seicho Noye afirma que o homem possui capacidade infinita e que o homem é a autoexpressão de Deus. O homem gera riqueza. Nos subsolos tem toda a riqueza, tem petróleo, tem ouro, tem diamante, tem minérios, mas eles vão ficar ali latentes se não houver essa sabedoria, essa energia vital que Deus deu ao homem para que ele pudesse explorar para gerar riquezas. É onde ele diz, o homem gera riqueza. A riqueza não é constituída de simples elementos materiais, mas da própria sabedoria divina, da energia vital imanente na mente do homem, que está presente na mente do homem, né? Ele aqui até fala que no arquipélago do Japão não havia praticamente nenhum recurso natural no subsolo, mas o povo japonês, ele usou toda a sua sabedoria e intensificando o seu espírito patriótico, a convergência ao centro, né? Construiu uma nação unificada. Eu procurei, eles têm mais de 400 ilhas, mais de 600 ilhas habitadas, né? Mais de 400 a 600 ilhas habitadas e muito mais ilhas que não têm habitantes, né? Então imagine, conseguiu consolidar tudo isso por conta do amor, do respeito ao centro, do amor à pátria e desse trabalho mesmo de exteriorizar a sua capacidade infinita de filho de Deus. Vamos aqui mais um pedacinho. Ele diz assim na página 212. Um campeão que vence a morte. Aqui ele vai dizer que o pai do Dr. Joseph Murphy, que foi divulgador do pensamento e iluminador dos Estados Unidos, ele esteve no Japão e iniciou os estudos do idioma francês aos 65 anos. Uma idade que às vezes as pessoas falam, eu já estou velho, imagina, agora eu vou estudar, não. E olha, e aos 70 ele tornou-se mestre nesse idioma. Começou a pesquisar também a língua gaélica. Essa língua gaélica consta que é a primeira língua e ainda é falada na Irlanda do Norte e Escócia. É uma língua muito antiga. E depois dos 60 anos que ele foi estudar e se tornou um renomado professor dessa língua. Imagine se esse pai do Dr. Joseph Murphy, se ele tinha dentro dele a conscientização de que ele é vida imortal, de que ele não é uma vida que vai morrer com X anos, né? Ele estudava, ele sabia que a vida dele é eterna e quanto mais ele estudasse, mais ele estaria
exteriorizando a sua capacidade infinita. E ao morrer aos 99 anos, até lá, ele dedicou todas as suas diversas atividades para a educação, né? E aqui o professor Murphy também, Dr. Murphy, ele descreve o seguinte. Olha, eu vou ler esse trechinho porque é muito interessante. Na Inglaterra encontrei um cirurgião, ele tem 84 anos, realiza toda manhã, visita seus pacientes, realiza cirurgia toda manhã, visita todos os seus pacientes à tarde e escreve livros à noite. Veja, que energia, que vivacidade. Aos 84 anos, ele é um jovem cheio de vitalidade e se dedica com muita paixão ao que faz e tem muito amor e muito boa vontade. Ele não se queixa do peso da idade. Olha o que ele diz, ele sabe que sua vida é imortal. E ele disse para mim, dizendo o Dr. Murphy, se eu partir amanhã para o mundo espiritual, lá eu desejo curar as pessoas efetuando cirurgias mentais e espirituais sem usar o bisturi. Porque o mundo espiritual ainda é um mundo fenomênico, ainda projeta-se a mente no mundo espiritual. Então as pessoas também podem partir com alguns conceitos que tinham aqui, de que estava doente, de que não estava bem, né? Então ele tinha esse desejo de salvar as pessoas no mundo espiritual. Então ele não tinha nem medo de morrer, ele sabia que não ia morrer, ele só ia, como a gente quando tira uma roupa, ele só ia se despir do corpo carnal. Que conscientização linda, não é? Que conscientização linda. Bom, aí ele diz assim, que esperança pode nascer de uma ideologia materialista que considera tudo terminar com a morte do corpo carnal? Não tem esperança nenhuma, não é? Imaginar que a gente vai morrer é onde muitas vezes gera esse apego aos bens materiais, apego aos entes queridos, apego a poder, porque vai morrer, eu tenho que aproveitar. Diferente desse senhor que aos 84 anos ainda estava em plena função da medicina, né? Vamos aqui mais um pedacinho. O corpo carnal de todas as pessoas um dia morre e se transforma em cinzas, gases ou pó da terra. Todos nós, certo? Será que o homem se esforça a vida toda para se transformar em cinzas? Para que lado será que o homem está caminhando ou empregando a sua energia vital? Para o lado que vai acabar, eu vou aproveitar tudo porque eu vou morrer mesmo? Ou para o lado, eu vou dignificar a minha estada aqui, porque eu sou filho de Deus? Eu vou dignificar a vida de todas as pessoas, de todos os objetos, do meio ambiente, de tudo que chegar até mim, porque tudo é autoexpressão do grande amor de Deus. E tudo que eu aprender aqui vai comigo acrescentado. A gente não falou que se diploma? Vai no diploma, vai no certificado, né? Conseguiu aprender muitas coisas e continua como esse senhor de 84 anos no mundo espiritual, trabalhando e se dedicando. A vida é eterna, né? Mais um pedacinho. Nós amamos, sofremos, nos alegramos e entristecemos para nos transformar em gases? Ele pergunta. É impossível que seja assim. Existe, com certeza, uma alma que continua progredindo eternamente, mesmo após abandonarmos o instrumento chamado corpo carnal. Que lindo, né? Vamos aqui na página 229. Então, ele tem essa certeza de que vamos continuar progredindo, porque a morte não existe. Basta lermos os livros da Seiichi Onoye. Basta, e muitos outros livros maravilhosos que temos sobre o assunto, né? Basta lermos para que a gente comece a assimilar essa grandiosa verdade de que a vida não morre. E com essa conscientização, naturalmente a gente começa a exteriorizar o quê? O amor, a gratidão, principalmente a gratidão, a alegria por mais um dia que está aqui, né, de vida, mas vida aqui, porque a vida vai ser sempre, é contínua. O que se aprende na vida? Viver é aprender. Nossa vida em si é uma escola, nós falamos, né? Um local no qual aprendemos sobre a essência do homem, através de diversas experiências. Qual é a essência do homem? Um corpo carnal? Não.
natureza divina, imagem e semelhança de Deus. Muitas pessoas pensam que aprender consiste em acrescentar algo de fora para dentro. Um entulhamento, né? De fora para dentro. Hoje já sabemos isso, inclusive na educação da vida, que não se entulha conhecimento do educador para o educando. O educador precisa exteriorizar a capacidade infinita desse educando e ajudá-lo também a expandir a sua própria consciência, não é? Com os conhecimentos também do educador. Se não existir algo bom em nosso interior, por mais que alguém tente nos ensinar algo de fora, jamais conseguirá. Se não existir nada bom. Aí ele dá um exemplo. Por mais que se ensine matemática a um gato, ele jamais aprenderá. Fica lá com uma tabuada, ensinando o gato lá, 3 vezes 1, 3 vezes 2, ele vai ficar ali, dar umas miadinhas e vai ficar só nisso, né? Então, isso porque no interior de um gato não existe uma capacidade superior, não existe. Só o que existe no interior de alguém é que se manifesta exteriormente. Por isso que a gente pode exteriorizar quanto quisermos, porque já existe. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não tenho essa capacidade. Olha, aquela pessoa fez isso, conseguiu aquilo, mas eu não tenho. Tem. Você não conscientizou. Você está se sabotando, né? Você é filho de Deus. Não sabote a vida de Deus que está dentro de você. Não cubra essa vida de Deus com pensamentos, né, materialistas. Então, ele diz assim, o propósito da aprendizagem é manifestar aquilo que já existe no interior de toda pessoa. E o que existe no interior de toda pessoa? A natureza divina, o amor, as virtudes de Deus, sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. É isso que existe. Agora eu vou pegar um livro também do mestre Seiji Taniguchi, O Amor Tudo Cura. Lindo o título, lindo o conteúdo. Na página 153, ou capítulo 12, o professor fala sobre aos que perderam entes queridos. Muito difícil, né? Perder entes queridos. Mas ele diz, Deus não criou a morte. A morte não existe, né? Falamos no início. A gente vem, estuda esse diploma e volta. Volta para onde? De onde veio, né? O fato de uma pessoa que sempre esteve ao nosso redor, sorrindo afetuosamente e compartilhando alegrias e sofrimentos, de repente partir para o mundo onde não temos acesso, causa-nos enorme tristeza, como se perdêssemos todo o conteúdo da nossa alma. E realmente é isso mesmo, né? Se nós vermos somente por este lado da matéria, realmente é enlouquecedor. Né? E o professor diz assim, ninguém consegue sobreviver ao longo da vida sem se separar de alguma pessoa querida. Né? Por que será? Será que Deus criou um destino para que o homem experimentasse essa tristeza? Não, claro que não. Deus não criou uma só tristeza e muito menos essa coisa diabólica chamada morte. Mas o homem tende a pensar que o corpo carnal é que seja o seu eu, é que seja ele. Muitos amigos eu tenho certeza que sabem, né, da minha vivência, da vivência da minha família. Nós devolvemos para Deus um filho de 18 anos, no primeiro ano de engenharia elétrica, inteligente, cheio de vida, na flor da sua idade. Mas graças ao ensinamento da Seiichi Anoye. Quando eu falo graças, é aquela graças que vem do profundo, do âmago da minha alma. Porque pela ótica de que tudo acaba aqui, a gente pensa que vai morrer junto, porque a dor é imensa. Mas com a conscientização da imortalidade da vida, e de que Deus é amor, e de que Deus é bem, e de que só existe o bem, com essa conscientização, nossa, a gente consegue fazer uma distinção, né, do que é o ser espiritual e do que é o ser carnal. E quando nós conseguimos fazer isso, que a Seiichi nos ensina tão maravilhosamente,
a gente consegue continuar vivendo com alegria, com gratidão e procurando também tirar a tristeza de outras pessoas, quer sejam filhos, quer sejam pais, né, que faleceram, ou que sejam familiares, enfim. Então, essa conscientização de que a vida é imortal é algo assim libertador, é algo assim, não tem adjetivo, é maravilhoso, é maravilhoso. Aqui na página 154, o professor Seidio diz: por que existe a separação por morte? E ele responde: para conhecer a verdade de que o corpo carnal não é o homem. Tá vendo? Sempre batendo nessa tecla. Esse corpo de determinado peso e altura não é o homem em si, não é a mulher em si, não é a pessoa em si. A essência do ser humano, ela é vida imortal, invisível. Alguém aqui já viu Deus? Não. Nós vemos expressões de Deus. Deus mesmo não vemos, né? Então Deus precisou, ele desejou expressar-se através de nós. Por isso que ele nos colocou aqui na Terra. E quando cumprir um aprendizado dessa vida, né, a gente retorna com muito mais conhecimento. Lá um belo dia a gente vai sentir vontade de retornar para continuar com mais conhecimento, não é? Então, tendo essa compreensão, a gente começa a tirar esse peso da morte, o fim de tudo. A morte não existe. A morte do corpo não é a morte do homem. A morte do corpo não é a morte do homem. Mais um pedacinho aqui. O professor, ele diz, agora é uma reflexão minha. Muitas vezes, as famílias à noite, né? Chegam todos os familiares daquela família, fecha a porta, vão dormir, estão todos juntos, graças a Deus. Mas tem famílias que já não têm todos juntos depois que se fecha a porta, né? Mas, ao mesmo tempo, aqueles que estão todos juntos não estão tão felizes, tão alegres, tão agradecidos, manifestando gratidão uns aos outros. Não era para estar muito agradecido? Uma vez que estão todos ali vivos e juntos. E não é isso que a gente vê. Muitas vezes, claro que estou falando de exceções, né? Mas essa é a importância, né? Da gente compreender que faleceu muitas vezes um ente querido, mas nós temos do lado o outro ente querido. No meu caso, faleceu meu filho, mas eu não deixei de lembrar que eu tinha meu marido e minha filha que precisavam de mim, da minha atenção, do meu carinho, da minha força que a Seitonye me aprendeu a exteriorizar, não é? Então, é para isso que estamos aqui, é passando pelos aprendizados e aprendizagens que a gente vai exteriorizando essa força infinita, não é verdade? Às vezes, as pessoas, elas estão assim, com as pessoas à volta, né? Como eu acabei de dizer, mas não estão tendo esse olhar de gratidão, esse olhar de ver qualidade, esse olhar de ver coisas boas, esse olhar de vivenciar bons momentos. Às vezes as pessoas ficam presas só de ver coisas negativas, né? E isso é muito triste, não estamos aqui para isso, né? Não vamos esperar que a gente perca alguém para a gente poder falar, nossa, se eu soubesse, eu teria feito isso, isso. O momento é nesse instante, é agora. O que nós temos de mais precioso na nossa vida é esse momento que a gente está. Então, amar, agradecer, perdoar, conversar, enfim, entender que essa lição de casa, ela é muito assim, sutil, às vezes a gente nem percebe. Então, a gente tem que estar sempre com ela assim na ponta da língua, sabe? Despedir do ente querido com, vai com Deus, Deus te abençoe. Que você tenha um dia maravilhoso, né? Anular o nosso falso eu, o nosso ego, que às vezes está preso com coisinhas pequenas. E o agora vive-se com alegria e gratidão. E o professor diz assim,
na página 157. Ele diz assim: agradeça por estar vivo. Agradeça por estar vivo. Muitas pessoas que perderam o marido ou filho querido efetuaram profunda reflexão e passaram a sentir plena gratidão ao pai, à mãe, ao marido e ao filho queridos. Essas pessoas que perderam um ente querido conscientizam-se do grande significado e do valor daquele que se foi e, dessa maneira, aprimoram cada vez mais as suas almas. Cada vez mais as suas almas. E muitas vezes eu fiz muitas reuniões, tive oportunidade, né, pela Seitonê, de fazer reuniões com mães que, entre aspas, perderam filhos. E eu aprendi muito com essas mães, sabe? E as mães muitas vezes vinham para as reuniões e elas traziam fotos dos filhos ou objetos que lembravam os filhos, com aquele amor, aquele carinho. E muitas vezes elas diziam que não suportavam lembrar do corpo machucado do filho quando faleceu. Que sofrimento ver aquele corpo machucado, né? Então, eu dizia para elas, o corpo não é o seu filho, o corpo não é o seu filho. E eu tive essa bênção de receber esta convicção na noite que meu filho faleceu, que o corpo não era meu filho é vida espiritual. Por quê? Eu vou contar um fato que ocorreu conosco. Na noite que meu filho faleceu, que ele vinha da faculdade, ele estava totalmente... ele faleceu instantaneamente. Ele faleceu instantaneamente num acidente com o seu carro. Ele estava sozinho e bateu o carro e faleceu. Fomos levados até o PS, desnecessário dizer, né? Depois os familiares nos levaram para casa e meu marido não se sentia bem. E tudo isso que eu estou falando, para ficar bem claro, com detalhe, é um relato meu, que está nesse livro, Santuário Rosô, Templo da Cura Divina, do preletor Eduardo Nunes da Silva. Ele tomou conhecimento desse relato e pediu autorização para colocá-lo aqui. Então, como eu disse que as mães iam para as reuniões e ficavam chorando muito pelo corpo machucado, macerado do filho, né? Que elas sabiam que sofreu muito antes de partir. E, na verdade, Deus é tão misericordioso que Ele retira o espírito, né? Antes. Então, o que eu vou narrar, eu já vou dar uma lidinha, porque é o que está aqui no livro Santuário Rosô, Templo da Cura Divina. Capítulo 8, página 63. O que acontece com a alma após deixar o corpo carnal? Ele diz assim aqui no meio da página, o mundo espiritual também é um mundo fenomênico, isto é, também é um mundo criado pela mente, ou seja, o mundo espiritual é como uma tela cinematográfica em que se projetam os conteúdos mentais de seus habitantes, os espíritos desencarnados. Cada um leva toda a bagagem que tinha aqui. Tô pulando, tá? Naquele momento que eu cheguei em casa com meu marido, ele não se sentia bem, então falei para ele deitar, eu recostei assim na cama com travesseiros e pratiquei meditação Shinsokan, a Sutra Sagrada. E conversei com meu filho, filho, você é filho de Deus, você é vida de Deus. A mamãe sempre falou para você e para sua irmã que a vida não morre, a vida não morre. Você é vida, caminhe na luz, você é luz, caminhe na luz. Não se apegue conosco, caminhe para a sua vida maravilhosa, nós vamos continuar bem, Deus é nosso Pai. E foi nesses termos, eu queria que meu marido ouvisse também para se acalmar e para o meu filho também. Eu temia se ele estaria sofrendo, mas vejam. No outro dia, uma amiga ligou para uma preletora querida para avisar o que tinha acontecido. Quando ela disse, eu vou dar uma notícia triste sobre a Maria Assunta, ela falou, eu já sei, o filho dela faleceu. Mas eram 6 e pouquinho da manhã. Mas alguém te ligou? Não, ninguém ligou, eu sonhei. Eu vi ela e ele num jardim muito florido, andando de mãos dadas. Isso na noite que ele partiu, ela teve esse sonho, enquanto eu fazia oração.
ela de mãos dadas, caminhando com ele, rindo, conversando, e quando chegou assim ela falou, parecia uma portinha, mas depois a gente entendeu que era uma lápide. E ele olhou assim e falou, eu não vou ficar aqui, viu? Isso aqui é só de passagem. Então, vejam, outra vez a palavra libertador. Que libertador! Saber que o que a gente vê no mundo presente não é o que está acontecendo no mundo espiritual. O mundo presente é mundo fenomênico, é mundo de expressão da mente aqui no mundo fenomênico. Mas o meu filho já estava na quinta dimensão, não é? Mundo espiritual, então ele já estava consciente de que ele havia partido e que ele não morreu. Então, eu falo isso para as mães, para acalmá-las, tranquilizá-las e para que as pessoas possam sempre orar. Leitura da Sutra Sagrada para os seus entes queridos, abençoar bastante seus entes queridos através da oração, para que eles cada vez mais evoluam no mundo espiritual com muita felicidade. E a gente também, lendo, a gente também está se beneficiando, não é? Então, eu quis contar este relato, porque o preletor fez essa gentileza, ele teve essa generosidade de colocar aqui, para compartilhar com outras pessoas, né? Então, isso para mim é motivo de muita gratidão. É de muita gratidão, né? Porque eu sei do sofrimento do lado da mãe, do pai, mas a gente pode compreender que eles continuam vivos e felizes e que um dia nos encontraremos, mas nos encontraremos se estivermos com a nossa mente focada em Deus, que é nosso Pai. E aqui eu queria deixar para vocês, tudo que nós falamos, que nós estudamos, como que a gente faz para poder focar a mente, como é que a gente faz para poder ter força. 3 práticas religiosas importantes da Seicho no Ie. Seicho no Ie é prática, Seicho no Ie é ensinamento da vivência. Então, 3 práticas. Meditação Shinsokan, que nos ajusta a nossa mente com a mente de Deus. Com a mente canalizada com a mente de Deus, a gente recebe as orientações, as intuições. As leituras de livros, sutras, cantos, as leituras sagradas da Seicho no Ie, que nos dão a conscientização de que somos vida imortal. Essa conscientização maravilhosa, que nos deixa felizes, como eu costumo dizer, apesar de não ter o filho querido, mas sabemos que ele vive e sabemos que nos encontraremos, mas vamos praticar, porque se eles estão iluminados, precisamos também estar com a nossa mente bem iluminada e também agradecê-los para que eles se iluminem cada vez mais, né? Então, meditação Shinsokan, as leituras das obras sagradas e a prática de amor ao próximo. É muito importante. As 2 primeiras práticas, elas são estáticas, mas a terceira, atos de bondade, atos de amor ao próximo, são atos que vivificam o irmão, que criam vida, que não matam o irmão, né? Como disse o professor aqui no início. Então, vamos ficar bastante atento. 3 práticas religiosas importantes da Seicho no Ie. É isso que vai nos dar a conscientização de que somos vida eterna, vida imortal e de que Deus é amor. Mas Deus é amor não é só quando está tudo bem conosco. Deus é amor quando parece que não está bem. Porque é só parecer. Na verdade, tudo que nos acontece é para manifestar a glória de Deus. Essa é uma frase de Jesus Cristo que eu uso demais para mim. Tudo que nos acontece é para manifestar a glória de Deus. Nada é para sofrimento. Então, com essas palavras, eu agradeço do fundo do meu coração por essa oportunidade. Eu fico muito feliz, muito emocionada quando eu tenho a oportunidade de passar o ensinamento, principalmente no que se refere à vida imortal, para os meus queridos irmãos pela vida. Muito obrigado. Deus os abençoe. Nós vamos agora, através dessa oração,
orar uns para os outros. Mesmo que cada um esteja na sua casa, né? Ninguém saiba quem é quem, mas nós sabemos que nós somos vida de Deus e somos irmãos pela vida. Nós sabemos que somos irmãos de toda a humanidade. Então, nós, ao mesmo tempo que vamos orar para a felicidade das pessoas, que a gente vai seguir aqui o manual, da mesma forma, nós estaremos também recebendo a mesma oração. Né? É natural isso, é lei da mente, tá? Então, enquanto oramos uns para os outros, para que se manifeste a imagem verdadeira do Filho de Deus que todos somos, essa vida de Deus vai assim se manifestando cada vez mais em nós, tá? Então, eu peço aos senhores, nas suas casas, que, se possível, fiquem em posição de oração. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não por minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Palavras para obter a orientação de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, vinde a nós e realizai esta oração mútua conforme a vossa vontade. Palavras a serem mentalizadas durante a oração. As pessoas que vão receber a oração devem mentalizar continuamente as seguintes palavras durante a oração. Neste momento, sou envolvido, preenchido e vivificado pela luz da sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. Todas as ilusões, impurezas e pecados do passado estão sendo lavados e purificados. Já estou vivificado, já estou vivificado. Agora sou perfeição, sou saúde, sou harmonia, sou alegria. Obrigado, obrigado. Agora as pessoas que vão orar, lembrando que estamos oferecendo e recebendo. Agora, as pessoas que vão oferecer a oração devem mentalizar as seguintes palavras. Você é filho de Deus e, como tal, está envolvido, preenchido e vivificado pela luz da sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. Todas as ilusões, impurezas e pecados do passado estão sendo lavados e purificados. Já está vivificado, já está vivificado. Agora já é perfeição, é saúde, é harmonia, é alegria. Obrigado, obrigado. Agora chegou o momento da nossa oração. Essa oração é uma meditação. Nós ficaremos com os olhos fechados, o nosso pensamento voltado a Deus e vamos assim, durante uns 4, 5 minutos, ficar nessa posição de meditação com a nossa mente, só no agradecimento. Só isso. Não se pede nada. Deus já nos concedeu tudo. Só agradecemos e vamos agradecer nesses termos, né? Mentalizando nesses termos, que estamos envolvidos e preenchidos e vivificados pela luz da sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. Todos nós estamos preenchidos e vivificados. Então agora, durante alguns minutos, cada um por si pode visualizar a pessoa a quem está oferecendo a oração, ou as pessoas a quem está oferecendo a oração, ou a si mesmo, enfim. Vamos fazer uma corrente de luz.
Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agradecimento pela concretização da oração. Por favor, acompanhem mentalmente. Deus, muito obrigado por ter atendido às nossas orações. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Agora mesmo, a oração foi atendida. Obrigado. Agradecemos o fato de nos ter escolhido como mensageiros do sagrado movimento de iluminação da humanidade. Nós, com os corações unidos, pedimos que possamos trabalhar em prol da concretização do reino do céu na face da terra. Obrigado, obrigado. Deus, sirva-se de nós conforme a sua vontade. Deus, sirva-se de nós conforme a sua vontade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. Continuamos em posição de oração. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Agora sim, podem abrir os olhos, por favor. Com esta meditação Shinsokan, de oração mútua, nós nos entregamos nos braços amorosos de Deus e entregamos todas as pessoas a quem nós oferecemos a oração. Todos já foram contemplados pelas vibrações de sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. Agora só vamos caminhar confiantes nessa grandiosa certeza de que tudo é para manifestar a glória de Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.